E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Então, estamos em mais uma aula aqui da nossa disciplina de manufatura aditiva. Vamos falar um pouquinho sobre representação geométrica em 3 dimensões para a manufatura aditiva. Então, vocês sabem de aulas anteriores, eu já comentei com vocês que o STL é o modelo mais utilizado, porém ele não é o único modelo existente. Então, hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre os modelos que existem. Então a gente sabe que a manufatura aditiva está em alta no mercado, eu creio que eu já consegui convencer vocês disso. E para nós conseguirmos imprimir modelos em 3D, termos o formato em G-Code, nós precisamos do modelo em 3D feito por algum simulador, algum modo de se realizar isso. Então a gente precisa de uma representação tridimensional, uma representação em 3 dimensões, para que nós possamos criar objetos e utilizá-los nos fatiadores para que eles estejam aptos para serem impressos em impressão 3D. Então, a gente sabe que o formato mais usual, o formato que mais utilizado é o STL. STL vem dessa palavra aqui, Stereolithography. Stereolithography. Então, o S, T e o L ali. Mas ele não é o único método que pode ser utilizado. Então, existem outros métodos, porém, esse é o que mais se utiliza na atualidade. Então, dentre os métodos utilizados, existem também o Common Layer Interface, CLI, Additive Manufacturing Format, AMF, dentre outros que eu vou citar no decorrer da aula. Então, assim, você gera uma geometria 3D, gera uma figura em geometria 3D utilizando uma metodologia, um sistema CAD. Então, você pode obter essa figura em 3D não apenas por softwares, aqueles tradicionais, você pode utilizar por algum método. Então, por exemplo, um método existente é o scanner 3D, tomografia computadorizada. Quando se faz um exame, por exemplo, você consegue uma imagem em 3 dimensões por algum método desses. Fotogrametria, dentre outros. Então, existem vários métodos que você pode conseguir uma figura no formato 3D que você pode utilizar para fazer uma conversão de acordo com o que você precisa. Então, o modelo geométrico 3D, o mais utilizado é o sistema CAD, né? Ainda é o que predomina na atualidade. Então, você trabalha com modelo de operações utilizando sólidos nas superfícies. Você modela uma figura e você, para poder utilizar numa impressora 3D, você tem que ter uma figura que tenha uma delimitação bem definida, porque se ela não está definida, a impressora não vai conseguir fatiar a figura no modelo 2D para que você consiga utilizá-la. Então, nas figuras, nos modelos 3D, as conexões têm que estar bem feitas, não pode existir falhas, nenhuma figura pode estar superposta sobre a outra. Então, a peça finalizada tem que estar no modelo fechado para você conseguir definir os teus parâmetros de impressão adequado, para que você tenha uma figura coerente. O volume tem que ser exato. Então, se uma peça não estiver certa, ela não vai ficar viável para impressão. Então, isso acontece na prática, quando a gente pega de alguns programas que oferecem peças prontas, são pessoas que colocam, e às vezes o desenho não está bem feito. Então você vê, você ajusta os parâmetros no fatiador. Na aula passada a gente viu o Cura, como que instala. No decorrer do semestre nós vamos estar aprendendo os parâmetros, tudo que eles significam. Então, se você pega uma peça e ela tem alguma falha, algum ponto, você pode não conseguir imprimir da forma adequada, ela não vai ficar boa. E às vezes não é o problema do fatiador, não é o problema da impressora, não é o problema do material que você está utilizando, por exemplo, um PLA, sim o problema da peça, que ela não foi desenhada de uma forma correta. Então, se a peça não for desenhada de uma forma correta, aí não vai conseguir ter uma peça boa, uma peça adequada. Então, existem vários sistemas mecânicos. Então, esses sistemas mecânicos, eles servem para quê? Para que a gente consiga ter um modelo 3D, ter um desenho. Por exemplo, se eu tenho essas peças que estão aqui na nossa figura, esse carro, ou as outras duas ali. Se você tiver ela bem feita, você só precisa ajustar a tua impressora, os parâmetros por um programa, por um fatiador, como o Cura, por exemplo, o Repetier, ou algum outro, né? O Slice ele vai utilizando para você conseguir imprimir, mas ele tem que ser modelado num sistema mecânico ou por algum outro método existente. Então existem diversos sistemas mecânicos, alguns são pagos, alguns são gratuitos. Então o CATIA é um deles, que vocês conhecem, o Creo é um outro, o Inventor, o NX Unigraphics,
o Rhinoceros, também chamado de Rhino, Solid Edge, o SolidWorks e o SketchUp. Então, cada um deles vai ter a sua característica positiva, mas negativa. De uma certa forma, eles até são parecidos, mas todos esses sistemas mecânicos, eles têm a finalidade de você fazer o modelo, fazer um protótipo em 3 dimensões para que ele esteja apto a ir para o fatiador e você imprimir a tua peça. Também existem alguns que são gratuitos. Então, dentre os gratuitos, eu vou passar aqui para vocês 3, é o FreeCAD, o OpenSCAD e o OpenCascade. Então, são os 3 modelos gratuitos. Então, às vezes, os modelos gratuitos eles têm algumas limitações, mas alguns deles também são muito bons de serem utilizados. Você consegue peças com excelentes qualidades. Então, tem que achar, de acordo com aquilo que você souber mexer, vai se adaptar mais, que tiver no teu orçamento, que você tiver acesso ou não. Então, como eu disse anteriormente, a tua peça ela tem que estar bem estruturada. Se ela tiver erro, a tua impressão vai ser formada com um erro. Então, ela tem que ser modelada, a modelagem CAD, ela tem que ser seguida por alguns critérios para que você consiga utilizar no programa de interface, né? O Cura que eu usei para vocês é um exemplo, para você conseguir imprimir a tua peça. Se isso não acontecer, você não vai ter um sólido fechado, você não vai ter uma peça apropriada, uma malha, como a gente diz. Então, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre alguns problemas que podem ocorrer. Então, problemas de geometria, se existir algum problema de geometria, a tua peça pode estar comprometida. Então, se você modelar ou você pegou uma peça pronta que foi modelada de uma forma incorreta, você vai ter problema na interface do programa, você vai ter um modelo inapropriado. Então, dentre os diversos problemas que poderiam afetar a peça, eu vou citar alguns. Então, por exemplo, uma superfície não está conectada. Você pode fazer uma figura bem simples, como um cubo, por exemplo. Então, o que você olha? Se o sólido não tiver conectado, todas as partes, todas as faces do cubo não estiverem bem conectados, você não consegue. Ou se você juntar duas peças sólidas, uma na outra, se você não conectar adequadamente um no outro, der algum espaço, ficar um vazio, você não vai conseguir imprimir. Ela vai dar erro e a impressão não vai ficar boa, por mais que você ajuste o fatiador de uma forma adequada. Ou se existe uma sobreposição, você colocar uma peça sobre a outra, não perceber na hora que você for imprimir, vai dar algum erro. Então, o primeiro erro, a gente pode ver aqui, são de superfícies não conectadas. Então, o que acontece? Observe aqui na figura, você tem o primeiro modelo, aqui ele está adequado, a superfície está conectada. Nesse segundo, se vocês observarem aqui, ó, a superfície não ficou bem conectada, ela tem um desnivelamento. Então, isso com certeza é uma das razões que podem comprometer o teu modelo 3D. Ou você pode ter um sólido não conectado. Então aqui, por exemplo, eu peguei 2 cubos um em cima do outro. Então aqui, ó, nessa primeira situação na esquerda, eles estão bem sobrepostos, tá certinho, tá retinho. Já na minha direita, ó, você vê que elas não estão bem conectadas. Então ele vai ter um espaçamento entre essas duas peças. Na hora que ele vai imprimir ali, ele não vai colocar um suporte nesse sistema, ou ele pode colocar e não vai aguentar. Então essa peça não ficaria boa. Se você não pegar o sólido e não perceber na hora que você fizer uma modelagem que ele está conectado adequadamente, você vai ter problemas na impressão. Ou, de repente, você vai imprimir 2 cubos, de um está sobreposto sobre o outro. Isso aqui também não daria certo, tá? Então ficaria uma figura ruim, não ficaria adequada para aquilo que você está procurando. Então esses só são alguns dos erros existentes, tá? Dentre outros que podem acontecer. Então você tem que detectar isso quando você tem o teu modelo, você tem que ver se a tua figura está adequada para que você corrija antes de mandar para o teu fatiador, porque o fatiador ele não vai ter essa função corretiva. No fatiador, você vai fazer o que no fatiador? Você vai ajustar os parâmetros de impressão e ele vai fazer uma conversão de linguagem. Ele vai transformar a linguagem STL, que é mais utilizada, ou alguma outra também que seja bastante utilizada, né? Mas o que está em evidência no momento é a STL, vai converter para o formato que a impressora vai ler, que é o G-Code, que ele fatia lá em camadas de impressora para ser em 2 dimensões. Tá? Então a gente tem que ter a nossa peça de uma forma adequada. Ao fazer uma modelagem num programa, como a gente viu, por exemplo, o SolidWorks, é o único método? Então não é, existem outros métodos que você pode obter o teu modelo geométrico. Então os sistemas mecânicos eles não são
a nossa única fonte de obtenção de um modelo geométrico. Então, assim, existem outras técnicas, dentre elas está a digitalização tridimensional. Eu vou colocar 2 vídeos aqui como referência, que eles não são meus, mas que eu já vi na internet, de pessoas que utilizam a técnica de digitalização tridimensional, que ela é bem interessante, bem legal o jeito de se obter a figura. Um exemplo bem prático de digitalização tridimensional, para quem joga videogame, tem o Kinect. Então o Xbox ele tem o Kinect, você pode utilizar ele para fazer uma digitalização tridimensional, basta você baixar uns aplicativos. Então ele consegue pegar uma pessoa, um objeto e transformar isso numa figura, basta você utilizar os artifícios adequados. Então ele pode fazer uma digitalização tridimensional. Então nem sempre você pode desenhar, de repente você tem uma peça, você quer replicar, você quer refazer. Você pode utilizar até um busto humano, você pode utilizar um Kinect, por exemplo, fazer um scanner e por meio deles você ter a tua figura ali em 3 dimensões. Então a digitalização tridimensional é denominada de escaneamento. Ela vai te permitir ter um modelo, uma superfície, um desenho 3D, né, de todo objeto, mas ele vai utilizar alguma coisa para fazer o scanner. Então ele vai utilizar um scanner, em alguns casos umas máquinas fotográficas. Então eles vão capturar a imagem física. Por meio dessa imagem, você vai fazer uma conversão na tua superfície de modelo de engenharia. Então, você vai ter uma peça, um produto, alguma coisa em 3 dimensões que ele foi escaneado. Então, você pode utilizar para replicar, para fazer uma pessoa, um busto. Então, é uma técnica bem legal de se utilizar. Aí uma outra técnica que outras técnicas que também conseguem imagens 3 dimensões, são técnicas muito utilizadas em exames. Por exemplo, a tomografia computadorizada, uma ressonância magnética, um ultrassom 3D, que é um pouquinho mais recente que as outras duas. Então, são outras maneiras que você pode também ter modelos em 3 dimensões. Então, esses modelos podem ser utilizados, então as informações internas da estrutura são tecnologias que não são invasivas, não entram e você consegue ter uma boa obtenção de imagens. Então, gente, você pode ter vários formatos. Você tem as imagens em 3 dimensões, você tem os teus modelos. Agora, para você colocar num fatiador, algum programa, ou Prusa, por exemplo, que eu vou ensinar para vocês como que instala e como que mexe em algumas aulas, vocês tem que ter um formato que o fatiador vai ler. Então, como eu falei para vocês, o mais conhecido, mais utilizado na atualidade é o STL. Ele tem algumas vantagens, ele tem uma certa simplicidade, porém ele também tem algumas limitações, que eu vou expandir a explicação dela para vocês. Então, o STL é utilizado até porque ele é considerado um método simples, uma forma simples, tá? Então, ele é considerado como uma forma simples e robusta de você representar um modelo tridimensional. Só que o STL, ele tem desenhos que eles são todos em malhas triangulares. Então, ele faz uma peça. Quando ele está nesse formato, ele deixa toda a tua superfície em formatos triangulares. Então, ele faz lá triângulos e une os triângulos, né? E por meio disso você tem a tua figura, você tem toda a tua superfície feita, modelada por meio de triângulos. Então são objetos de formatos triangulares. Então, assim, o formato STL é o padrão da manufatura aditiva. Em todos os sistemas CAD 3D são malhas triangulares e por meio dessas malhas triangulares, como a gente pode ver aqui alguns exemplos, você consegue modelos que são excepcionais. Então você consegue de uma forma simples, com modelos simples, uma boa qualidade de materiais. Então aqui, por exemplo, tem um joystick e uma figura, olha, é todo em formatos triangulares, todo ele é feito dessa maneira. Então isso apresenta algumas vantagens e algumas limitações também, tá? Então, na verdade, vamos falar também um pouquinho sobre as limitações do formato STL. Então, ele não contém as informações topológicas que garantem conectividade e consistência da malha. Então, isso cabe à pessoa que está fazendo o modelo. Ela tem que garantir que ela fez o modelo que está conectivo. Pelo STL, você não consegue, em alguns casos, ter essa visão. Então, você pega algumas peças, às vezes você pega até uma peça pronta, que não foi você que fez, que tem muita liberada na internet, você olha assim, aparentemente não tem erro nenhum. Aí você começa a imprimir, você ajusta todos os parâmetros do teu fatiador, todos de uma forma adequada, e você não consegue uma peça boa. Então você não tem essa garantia de consistência, de conectividade. No STL você não consegue colocar cor.
Então você não consegue especificar, um trecho tem uma cor, um trecho tem outra. Claro que você pode pegar a maioria das impressões que a gente tem acesso, que as pessoas têm acesso, né? Há um tempo atrás isso era muito caro, mas hoje em dia já temos umas impressoras que não estão por esse absurdo, eles têm uma cor só. Claro que existem impressoras que têm mais, que conseguem colocar mais de um filamento, 1, 2, 3, quantos filamentos forem. Só que a maioria você vai imprimir com uma cor só. Então até você não ter o STL na cor, você consegue contornar. Você põe o teu filamento da cor que você deseja, você pode ter alguma técnica de pintura, de lixar a tua peça, de fazer um acabamento depois. Mas o modelo STL ele não te fornece cor. E outra coisa, outra questão que pode pesar é que no STL você não consegue ter nenhuma informação de unidade de medida. Você vê lá 2, 3, 100, 200, mas espera aí, tá em milímetro, tá em polegada, tá em pé. Então imagine que você pegou uma peça que alguém fez lá em outro país, os Estados Unidos. Aí eles usam polegada de referência. O STL ele não vai entender que aquilo é polegada, você vai entender, vai ser naquela linguagem que você programou a tua impressora. Então, por exemplo, a Stella que a gente diz lá que as dimensões são todas em milímetro, então ele vai pegar aquela dimensão como fosse milímetro, e pode não ser. Então isso vai caber à pessoa que está por trás disso, a pessoa que está mexendo na peça, ela vai ter que analisar se está na dimensão correta e especificar no fatiador. Então são algumas das limitações que existem no STL. Então apresenta redundância de dados, gerando arquivos de tamanhos maiores. Como a gente viu, os formatos eles são triangulares, né? Então esses formatos triangulares, por exemplo, eles têm aqui os vértices, né? E as arestas. Quando ele pegar um outro triângulo para juntar, ele também vai pôr um vértice aqui, ó, uma outra aresta. Então essa aresta vai ser contabilizada 2 vezes. A hora que ele junta essas duas figuras aqui, existe uma junção. Então por isso que fala que existe uma redundância de dados. Esse dado, por exemplo, essa aresta e esses vértices, eles não precisariam ser feitos 2 vezes, não poderiam ser contabilizados. Então você vai ter arquivo maior do que você precisa. Então tem outros modelos que não fazem isso, que não tem essa limitação e que você consegue modelos menores, modelos de tamanhos menores. Então, essa é uma questão, essas são algumas das limitações existentes. Então, como eu falei para vocês, o STL não é o único modelo existente. Existem outros que são bem interessantes, que são bastante utilizados, que eles tentam contornar algumas das situações. Então, quem tiver curiosidade pode procurar um pouquinho mais sobre o assunto. O nosso livro-texto que a gente utiliza aqui na disciplina, né, que é o livro de manufatura aditiva, tecnologias e aplicações da impressão 3D, ele tem mais algumas informações sobre o STL, então dá para complementar ali as informações que vocês precisam. Então o STL não é o único modelo, então o formato que tem assim sido defendido como um formato melhor que o STL é o formato AMF. Então o que é o AMF? Additive Manufacturing File Format. Então o AMF, né? Tanto do file quanto do formato ali. Formato, né? Que é o formato. Então, assim, você tem esse modelo. Eu vou deixar para vocês também um vídeo que está falando do modelo AMF, só que ele está em inglês. Mas é legal que dá para você dar uma visualizada, mesmo que você não tenha um domínio do idioma, o vídeo vai estar aqui na descrição se você quiser aprender um pouquinho mais, que ele mostra algumas diferenças entre esses dois formatos, tanto o AMF quanto o STL, faz uma comparação, ele mostra 2 peças iguais, feitas nos 2 jeitos, e mostra que o AMF tem um formato bem menor. Então, é uma característica bem interessante do AMF. Então, ele tem uma finalidade de contornar algumas dificuldades existidas no STL. Então, alguns problemas que você podia encontrar no STL, eles foram minimizados. Então, é uma técnica mais recente que visa atender melhor, de uma forma melhor que o STL, as necessidades existentes da manufatura aditiva. Então você pode incluir informações sobre unidades, é uma diferença desse formato para o outro. No STL você não sabe que unidade que está, se está em pé, polegada, metro, centímetro, milímetro, só tem aquela dimensão de tamanho. No formato AMF você consegue sim saber qual unidade que está, você consegue ter a relação de cores e você consegue saber que material que aquilo foi feito. Então você consegue incluir essas informações que podem te ajudar. Então assim, até
algumas pessoas, algumas literaturas têm dito que isso é um novo padrão internacional, tá? Que você consegue um modelo melhor, então você consegue ter a independência de uma certa tecnologia. O AMF é considerado que ele tem mais adaptabilidade, mais simplicidade, ele tem um bom desempenho computacional, ele tem compatibilidade com versões anteriores. Você pode pegar o arquivo STL, você pode converter para o formato AMF e não ter perda de informação. E você não precisa colocar mais informações no modelo, tá? Então, o formato AMF também ele pode ser armazenado em XML. Então, é um outro armazenado nesse padrão de XML, tá? Que ele forma um arquivo de texto que é editável e que você pode utilizar de uma forma ampla na internet. Então, tem várias características que podem ser bem positivas. No formato STL, você só tem um formato limitado a triângulos. Aqui no AMF, você pode ter formato triangular, mas você pode ter um triângulo que tem uma aresta curva. Então, ele pode ter figuras, formatos triangulares, mas as arestas eles são curvas, tá? Então, você pode representar o teu modelo de uma forma um pouco diferente. Então, o formato AMF é um formato bem interessante. Um outro formato é o formato VRML. Então, o que significa? Virtual Reality Modeling Language. Então, é um acrônimo, o nome dele, o V, o R, o M e o L. Então, ele foi criado para permitir que os modelos tridimensionais eles pudessem ser visualizados nos browsers, ou seja, nos navegadores de internet. Então, esse formato ele possui as coordenadas de nuvem nos pontos da superfície em 3 dimensões, as cores respectivas e algumas outras características que podem não ser tão relevantes, mas que é interessante para analisar. Então, a transparência, animações, sons e luzes. Claro, né, sons e luzes não vão influenciar no meu formato final, mas são características que esse formato, na peça impressa, né, mas são características que esse formato você consegue ver, você consegue analisar. Ok? Então ele foi uma primeira versão dele, foi feita em 1994, podemos dizer que ele é relativamente novo. Então foram considerados 3 requisitos, uma que é independência de plataforma, extensibilidade e foi considerado eficiente. Mas ele é classificado muito bom para superfícies, mas ele tem uma certa limitação, que é para os sólidos. Então uma peça sólida ela pode não ficar tão boa, o que pode ser um fator limitante para esse formato. Um outro formato que a gente vai ver é o CLI, que também é um acrônimo de Common Layer Interface, que tem um pequeno erro, tá? Não é um R, ele é um F, então é o CLI. Então, ele foi produzido com a finalidade de suprir a geometria organizada em contornos 2D fechado. Então, no sentido ascendente. O que isso quer dizer? Esses contornos são fechados e a ordem ascendente é que a primeira camada apresenta informação do ponto mais baixo da peça. Então, a camada inicial com o valor da sua altura é representada pelas linhas poligonais no sentido horário. Então, definidos os contornos internos estão no sentido anti-horário. Não precisa se preocupar tanto com essas informações técnicas, é mais em nível de curiosidade. Tá? Mas, de uma forma geral, o formato deles, o formato CLI, é considerado como um formato simples. Então, todos vão apresentar as suas vantagens e as suas desvantagens. Tem que analisar aquilo que vai fazer escolher você utilizar o modelo ou não. Também de acordo com o simulador que você tem, o formato que estará disponível e como você pretende trabalhar também. Então, um outro formato é o formato OBJ. Então, ele foi adotado por programas gráficos porque ele foi considerado simples. Então, pela simplicidade dele e também por ser de código aberto. Então, esse formato ele permite representação de objetos poligonais. Então, você utiliza pontos, linhas e faces. Essa que é uma característica dele. Aí um outro formato que a gente vai ver aqui é o formato 3MF. Então, por que ele tem esse nome 3MF? O 3 pelo 3D, então significa 3D. O M de Manufacturing e o F formato. Então é o 3D Manufacturing Format. Então é um modelo que ele foi encabeçado pela Microsoft. Ele não foi desenvolvido só pela Microsoft, são vários fundadores. A Siemens, 3D System, Autodesk, então, e a Microsoft é um dos deles, mas ela foi encabeçada inicialmente pela Microsoft. Então, ele também apresenta modelo em malhas triangulares, ele permite uma especificação em XML, então ele permite o quê? Uma interoperabilidade entre as plataformas existentes, tá? Então,
esses são alguns dos modelos que a gente pode utilizar para trabalhar na manufatura aditiva. Então a escolha vai depender dos fatores, daquilo que você tem, de como que você quer, daquilo que você considera vantagem ou não. Então na nossa aula também vou colocar uns vídeos adicionais para vocês olharem ali como curiosidade, para aprenderem um pouquinho mais sobre o assunto e logo continuamos com os próximos assuntos. Muito obrigado, pessoal!